terráqueos! Bom, pra quem não sabe, eu sou a Tiffany, nerd sim. E esse é meu mundo! Terráqueos queridos, eu estou muito feliz de fazer esse vídeo aqui. Primeiro porque eu gosto muito de falar desse assunto. E segundo porque vocês que pediram pra eu falar desse assunto. Então, felicidade em dobro! Na série Hoje é Dia de Quê? Que eu posto aqui todas as sextas-feiras, eu andei falando de algumas profissões que vocês não conheciam ou não sabia que tinha aquele nome. Mas calma, mesmo que você ainda esteja muito longe de ter que decidir qual profissão seguir, não tem problema. Eu não vou falar aqui um guia das profissões. Eu vou falar algumas curiosidades e segredos de algumas profissões. E eu sei que você, como um bom nerd, gosta de curiosidades. Então, vamos lá! E a primeira profissão que eu quero falar aqui é de professor. Simplesmente porque é uma das profissões mais antigas do mundo. Para vocês terem uma ideia, o filósofo grego Sócrates era professor de Platão. E isso foi há 2500 anos. E você sabia que o seu professor teve aula de como dar aula? Porque nem sempre as pessoas que sabem muito sabem explicar o que sabem. Calma, eu vou explicar. Por exemplo, eu posso saber muito de matemática e física, mas eu não sei explicar para vocês como eu sei. Eu não sei passar para vocês o meu conhecimento. Para isso, existem métodos. Então, ele sabe como explicar para você aquela matéria de inglês, aquela matéria de física. Não é só saber a matéria, e sim saber explicar a matéria. E você sabia também que o professor trabalha muito mais em casa do que na escola? Porque ele tem que preparar a aula. Ele não chega lá e fala, bom, hoje eu vou falar sobre tal coisa. Não, ele preparou a aula antes de dar a aula. Ele corrige provas, ele estuda coisas novas. A próxima profissão é de dublador. Você sabia que todo dublador é ator, mas nem todo ator é dublador? Muito simples, porque um dublador precisa ser um ator. Senão ele vai ler aquela frase de qualquer jeito e vai ficar meio que sem sentido. Não vai ter uma interpretação. Eu fico pensando como usar as palavras certas pra dizer pra Letícia Brega que ela é uma falciane. Agora, nem todo ator é dublador, porque requer estudo e prática. Então, se o ator é um ator de cinema, de teatro, ele não fez nenhum curso de dublagem. Então, para dublar, ele vai demorar muito mais do que um dublador profissional. Você sabia que um dublador não precisa ter uma voz boa? Tipo, nossa, aquele cara tem uma voz boa para dublagem. A gente já pensa numa voz de locução, né? O cara tem uma voz super legal e ele fala muito bem. E aí você já pensa, nossa, ele podia fazer dublagem. Mas não precisa. O que você precisa é saber ler muito bem e ter uma ótima dicção. Você tem que falar muito bem para as pessoas entenderem o que você está falando. E vocês sabiam que um dublador nem sempre sabe o que vai dublar? Às vezes ele chega no estúdio e passam na hora, assim, ó, você vai fazer o Ben 10 agora. E é por isso que tem que ler muito bem, porque eles recebem o texto na hora, tipo, eles não recebem o texto para estudar em casa. E agora vamos falar de uma profissão muito concorrida, médico. Vocês sabiam que há muito tempo atrás, os médicos, quando iam fazer aquele teste de escutar, para saber se tá tudo bem com o seu pulmão, antes eles falavam pra gente falar 33. Porque falar o número 33 provoca uma vibração no ar do pulmão. Agora, se tiver cheio o pulmão, tipo se você tiver com pneumonia, o médico não ouve essa vibração. Logo, você está com problema. Mas hoje em dia eles não pedem para falar mais porque os aparelhos, no caso o estetoscópio, estão muito avançados, então não precisa. Eles ouvem tudo mesmo sem falar 33. E 67,3% dos médicos são homens. E as maiores especialidades são pediatria, que cuida dos bebês, ginecologia, que cuida das mulheres, e obstetrícia, que eu expliquei naquele vídeo pra vocês. E apesar de ser uma profissão muito rentável, uma das que mais ganha dinheiro, você tem que estudar muito. Não que as outras profissões você não precisa estudar, mas para se formar, você leva de 6 a 8 anos. E eu tenho uma curiosidade aqui. Profissões que não existiam no tempo dos nossos pais. Desenvolvedores de softwares. Até
até existia, mas não era como é hoje. Hoje as coisas estão muito automatizadas. É loja que você entra e não tem vendedora. Os seus pais, por exemplo, raramente eles vão no banco, eles fazem tudo pelo celular. E o moço que veio pintar aqui em casa, minha mãe contratou ele por um aplicativo. Então, tudo isso precisou de uma pessoa para inventar este sistema, esse software. Especialistas em e-commerce. Tem milhares de lojas virtuais, isso mesmo. Não existe a loja física, você não pode ir lá comprar, você só consegue comprar pela internet. E na época dos nossos pais isso não existia. Bom, pelo menos quando eles eram crianças. E tem uma profissão aqui que já existia, mas que está aumentando cada vez mais, que é engenheiro ambiental. Sabe por quê? Porque estamos poluindo cada vez mais o nosso planeta. E acontece que as empresas hoje em dia têm que ter um engenheiro ambiental porque elas não podem mais acabar com o planeta Terra como estão acabando, né? Eu acho assim, é muito legal ter a praticidade de ter várias coisas em casa assim, de uma hora pra outra. Por exemplo, você vai comprar coisa pela internet, aí pelo correio vai vir uma caixa, aí você vai jogar aquela caixa fora, você vai poluir. Então assim, você tem que pensar nisso, você precisa reciclar em vez de jogar no lixo comum. E as empresas precisam fazer isso mais até do que a gente, porque é tudo em grande escala, né? Não dá pra eles jogarem tudo no rio ou no ar, enfim, senão a gente vai morrer aqui nesse planeta. A gente tem que pensar muito bem nisso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você não for inscrito no canal, já se inscreva e acione o sininho para ficar sabendo toda vez que eu postar vídeo aqui. Bom, vocês já sabem, é toda quarta e sexta. Ah, me sigam nas redes sociais e eu preciso dar o meu super-oi. E o meu super-oi vai para Matheus Rodrigues, Carol Passos, Vanderlei Cardoso, Keke, Eduarda Filiado, Daíssa, Ricardo Marajó, Nicole, Gilson Alves e para Renata Cristina. É isso, pessoal! Tchau, tchau!